fazendo é osso. Então, aqui tudo é osso, ó. Isso aí é ele dando umas mexidinhas, porque o bebezinho tem que ter o estímulo que a gente tem. O mecanismo de defesa da gente, o que é? Proteger sempre o rosto. O bebê também do mesmo jeito. Então, se eu ficar apertando aqui, a tendência dele é ficar de costa para mim, tá? E aí proteger o rosto. Aqui a gente tem que ver se o ossinho, que a gente chama de calota craniana, está íntegro. Se tem essas fissurazinhas, que são as moleirinhas, que a gente nasce com elas, completamente normal. E se a anatomia do cérebro dele está certinho, está compatível com a idade gestacional dele. Então, tudo certinho, a gente vê tudo íntegro. Veio um pouquinho para cá, a gente vê o quê? Um olhinho e o outro olhinho lá para baixo. Então, a gente, ó, ele abriu a boca aqui, ó, fechou. Então, a gente vê o quê? O cristalino. Dentro do olho tem uma bolinha, ó. Aqui é o cristalino dentro do olho do Theo. Os bebezinhos têm que ter isso daqui. Tá? É uma das formações da visão. Nariz e boquinha. Olha lá, os dois buraquinhos do nariz e a boquinha entreaberta. A gente dá o zoom para ver se o Theo não tem lábio leporino. O bebezinho que nasce com uns buraquinhos aqui, ó, chamado de lábio leporino. O Theo não tem, ó. Certinho. Isso aqui é a boquinha entreaberta mesmo, que ele fica normal. Que é o queixinho, lábio superior, entrada da boca, lábio inferior e os dois buraquinhos do nariz. Então, tudo certinho. Tira o zoom, a gente vê o quê? A sua placenta. Tudo isso daqui pretinho, ó, é a placenta. Placenta bem inserida. A gente chama a sua placenta de posterior. Por quê? Porque ela está próxima da sua coluna. Aqui embaixo é a sua coluna. Então, sua placenta está próxima da coluna. Então, placenta com inserção posterior. Continuou, ó, ele abriu a boca, fechou. Cordão umbilical. Vou melhorar um pouquinho a imagem, que tinha cadastrado a imagem para ver o coração. A gente vai ver o que? Essa bolinha é um ossinho do braço. A gente vai rodar para ver o húmero. Ó, rodou, olha lá, ossinho do húmero. O que é o osso do húmero? O osso do húmero é que liga o ombro ao cotovelo. Então, certinho. Entre o ombro e o cotovelo, a gente tem, depois do ombro e do cotovelo, a gente tem o quê? Rádio e ulna, que são os dois ossinhos do antebraço. Ó, rádio e ulna, esses dois aqui, ó. Um ossinho em cima e o outro cruzando aqui embaixo. Então, tudo ok. Aqui são os dedinhos da mão. Essas bolinhas branquinhas são os dedinhos da mão. Esse aqui é um pé que a gente vai ver depois. Então, o Theo está segurando um pé, ó. A mãozinha e o pezinho. Desceu, a gente vê o quê? Área cardíaca, que é o coração do Theo, estômago e o músculo diafragma passando aqui em cima. Esses aqui são ossinhos da costela. O que é que a gente tem que ver? Se o Theo não tem hérnia diafragmática. O que é hérnia diafragmática? É uma hérnia no músculo diafragma, o músculo da respiração. Uma hérnia nesse local, que é o outro, a mãozinha. Uma hérnia nesse local iria empurrar o coração para o outro lado e a gente iria ver uma imagem estranha. Se a gente não soubesse o que é, a gente iria ver que está alguma coisa estranha. Tá? Então, não é o caso dele. Ó. O coraçãozinho dele está lá, ó, as 4 câmaras cardíacas. A gente precisa ver as 4 câmaras cardíacas, foi o que a gente estava vendo naquela hora, que eu mostrei para vocês. Isso aí é o coração bem de perto. Dá o zoom para ver o sangue entrando e saindo dentro do coração. Ah, mas por que pisca azul e vermelho? Porque isso é uma configuração que a gente tem aqui, ó. Certo? A gente pode trocar, isso aí não vai influenciar. A gente só precisa saber se o fluxo de sangue lá dentro do coração dele está normal. Se não tem nenhum refluxo, se não tem nenhuma estenose, se não tem nada alterado. Então, tá certinho. A gente vai para a frequência cardíaca lá no ventrículo direito. Tira o fluxo. O que é isso? É o batimento do coração dele. Ele bate, a gente chama de sístole e joga o sangue. Relaxa, diástole, traz o sangue para o coração. Então,
Então, em 1 minuto, isso aí varia muito, tá? Seu estado emocional, se o bebê está dormindo, se o bebê está acordado, se o bebê está agitado. Então, agora, em 1 minuto, o coraçãozinho dele bate 147 vezes. Para ele é completamente normal. Tá. Aqui a gente tem o abdômen do Theo. Abdômen certinho. O que é que a gente tem que ver aqui no abdômen? Essas duas linhazinhas paralelas, que é o quê? É o cordão umbilical entrando na barriguinha dele. Isso aqui é que leva o sangue para o corpinho dele inteiro. A gente vê aqui, ó, fluxo de sangue normal, tá? Então, isso aí é um cordão que não tem hérnia umbilical, certinho? Essa bola preta é a bexiga dele, bexiga cheia, sinal que os rins funcionam normalmente. Vamos fazer a mesma coisa com a bexiga. Dá um pouquinho de zoom, um pouco longe. Olha lá. Esses dois vasozinhos que pulsam aqui é o que leva sangue para irrigar a bexiga. Então, completamente normalzinho. Aqui a gente tem o fêmur e o fêmur, os dois ossos maiores que a gente tem no corpo. Rodou um pouco. Esse aqui é o saquinho dele de novo. Fêmur alongado. Esse aqui é o ossinho da perna. Fêmur. Bonitinho, íntegro. E o fêmur lá embaixo. O outro fêmur aqui embaixo. Certinho também. Alongou, a gente vai ver os dois ossinhos da panturrilha, que é a fíbula e a tíbia. Aqui, ó, fíbula e tíbia, de um lado. Pezinho, que é o outro pezinho. Rodou, olha lá, os dois pezinhos, um paralelo ao outro. Então a gente vai lá só para a gente saber mais ou menos assim, porque não tem, como que a gente diz, não tem muito significado, a gente pega só para ver se o bebê está tendo um crescimento certinho. Hoje o pezinho do Theo tem aproximadamente 4 centímetros de comprimento, vai crescer mais, tá? Nascer lá para 6 e um pouquinho, dependendo do tamanho do pai e da mãe. Então, ó, aqui é a planta do pé, certo? A planta do pé. A gente está vendo embaixo, como se eu fosse a televisão e estivesse olhando para você. Os branquinhos são os ossinhos. Então, tudo aqui. A gente vem até o Theo sumir. A gente vai fazer uma varredura até ele sumir. Sumiu, vem de novo até ele sumir, sumiu. Vamos lá na coluninha do Theo, para ver se o bebezinho de vocês não tem uma doença chamada espinha bífida. É uma doença que dá mielomeningocele. É uma doença muito, assim, antigamente era mais grave do que hoje, porque os bebezinhos conseguem ser operados dentro da barriga da mãe. Mas antigamente isso aí era muito grave e os bebezinhos, a maioria, não conseguia sobreviver certinho. Mas ó, tudo isso daqui são os discos intervertebrais. Quando diz, eu tenho uma hérnia na coluna, é uma hérnia entre esses disquinhos aqui, ó, mas o bebezinho não tem como ter. Mas é só para vocês verem que a coluninha está lá certinho. A gente vai dividir para ver um lado e o outro. Às vezes a gente não consegue colocar a coluna só numa imagem por causa do posicionamento do bebê. Principalmente de vocês que tem um bebezinho sentado, é mais difícil ainda da gente ver. Então, tudo certinho, tá? O que a gente vai ver? Tamanho e peso, tá? Vamos ver aqui. Hoje, está dando que o Theo tem aproximadamente 593 gramas. Pelo tamanhozinho do Theo, está dizendo que ele tem aproximadamente 23 semanas e 2 dias. O que é que isso? Quantos centímetros deu aí, Paulo? O que é que isso? 29, mais ou menos o tamanho da bonequinha. 29 centímetros, a boneca tem 30. Então, aqui, o que é que quer dizer esse Radlock? Radlock é o crescimento do bebê, tá? O que é que ele vai fazer? A gente vai acompanhar com ele para ver se o bebê é um bebê grande, se é um bebê pequeno, se é um bebê restrito ou não. Esse valor aqui tem que estar entre 10 e 90. O seu está 97,9. Então, o que é que quer dizer? Que o bebê é um pouquinho maior do que o bebê normal. Todo exame vai ter uma margem de erro, claro. Então, aqui pode ter uma margem de erro e o seu bebê ser menorzinho, mas o aparelho está dando que é um bebezinho maior. Então, independente do local que você for fazer o exame, vai ter um gráfico de crescimento. Sim. Isso aqui é o Theo, tá? Mas por que aqui é um xizinho?
Porque assim que a gente for apertar o botão para calcular, o aparelho pegou um xizinho, às vezes é uma bolinha, às vezes é um tracinho, depende de cada configuração do momento. Então, isso daqui é o gráfico de percentil de crescimento. Aqui é o 10 e aqui é o 90. O TEL não pode estar aqui embaixo e o TEL não pode estar aqui em cima. Então, se o percentil dele deu 97 e um pouquinho, tá aqui, ele é um bebê com um tamanho acima do normal. Então, ele não pode, de um exame para outro, pular aqui para cima. E aí tem que investigar o que é. Provavelmente o TEL é só um bebê grande, tá? Mas tem que ver glicemia, açúcar no sangue, tudo certinho. Mãe diabética tende a ter bebê grande, certo? Mãe hipertensa tende a ter bebê pequeno. Não todos, mas a maioria apresenta. Então, se o TEL, no próximo exame que você for fazer, o TEL tiver um pouquinho acima da linha branquinha, é porque ele é um bebê GIG, grande para a idade gestacional. O que é que normalmente acontece? Quando o bebezinho está um pouquinho acima, a mãe começa a fazer dieta, atividade física, controla mais a alimentação e o bebezinho entra para o padrão de dentro do gráfico. Então, a gente vai ter que acompanhar isso daqui para ver o crescimento dele. Tá? Mas hoje ele tem 7,9% acima do normal. Então, o normal é até 90, ele tem 97,9%. Lembrando que tem a margem de erro, então ele pode estar 2% acima do normal, 3%, depende da quantidade de erro da margem. Então, aí aqui você vai ter que acompanhar. Certo? Ele está... Hoje você tem 21 semanas e 6 dias, mas ele tem um tamanho de um bebê de 23 e 2. Sua data nunca vai mudar, você sempre vai acompanhar pela data da última menstruação. Então, quantas semanas você tem? Sempre pela data da última menstruação. Então, toda sexta-feira você completa semanas, amanhã você faz 22 semanas. Data provável do parto, 9 de fevereiro de 2024. Isso daqui também é variável, tá? Porque vai depender de você, do bebê.